Você acompanha agora na Rádio Web Mãe do Salvador, Palavra de Fé e Vida, com o professor John Anderson. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, na segunda semana do tempo quaresmal, estamos na terça-feira. Salve ao Cristo, imagem do Pai e plena verdade que nos comunica. Vamos iniciar essa nossa semana, já iniciada, com a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhe disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde os primórdios da Igreja, o Evangelho de São Mateus foi um dos mais queridos. Antes do Concílio Ecumênico Vaticano II, praticamente a Igreja só era alimentada por esse Evangelho. Digo só porque o ano litúrgico, o abençário, como nós conhecemos hoje, ano A de São Mateus, ano B de São Marcos, ano C de São Lucas, praticamente não existia. Na realidade, não existia. O padre, quando celebrava a Eucaristia, a semana inteira ele lia o Evangelho do domingo. E não tinha a homilia propriamente dita na semana. Hoje mudou. Temos, graças a Deus, como centro a palavra de Deus. A palavra de Deus voltou para o centro, como era nos primórdios, lá nos primeiros pais da Igreja, a época de São João Crisóstomo, também a época que nós muito conhecemos e muito falamos, de São Gregório Magno, a época de São Jerônimo. Então, o aberçário é uma retomada que o Concílio Vaticano II fez. Devemos ler e meditar a cada dia o Santo Evangelho. Ele deve ser luz para os nossos passos e para o nosso caminhar. Neste sentido, a tensão criada com Jesus e os chefes do povo, aqui no Evangelho de São Mateus, que acabamos de escutar, desencadeia invectivas tão violentas que causam estupor. Neste sentido, o evangelista aqui já está preparando as tensões. De um lado, aqueles cegos que não querem
enxergar Jesus, porque é uma cegueira que Jesus não pode curar, e não pode curar porque a pessoa não se deixa curar. E por outro lado, Jesus que tenta numa catequese incisiva contra a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. A hipocrisia denunciada por Jesus em face destes continua uma grande tensão para todos, para cada cristão, como para os grupos eclesiais. É possível reagir contra o formalismo religioso, porque ressoa de contínuo na igreja o convite à conversão, sempre necessária para trilharmos nesta terra o caminho para a realidade definitiva. Volto aqui e repito, a campanha da fraternidade, meus irmãos, sejam generosos à campanha da fraternidade. Não deixem que pessoas, muitas vezes como esses escribas e fariseus, fiquem tão presos à questão da lei que se esqueçam da generosidade. Então, que nesse tempo quaresmal possamos abraçar com profundo ardor no coração, a observar a palavra de Deus na vida, não simplesmente carregando faixas largas com trechos da Escritura na testa, nos braços, e muitas vezes se esquecendo da misericórdia, como nos dizia o evangelista Lucas 1. Que possamos viver o sentido original dessa palavra de Jesus. É uma advertência a quem é mestre na comunidade. Quem anuncia o evangelho não tem direito de esvaziá-lo. É possível recuar-se à intolerância com quem não pensa como nós, porque tomamos consciência da realidade, do nosso condicionamento psicológico e cultural, e sabemos que só há um mestre infalível, que porém não disse tudo, e um só Pai, que nos ama em nossa originalidade pessoal. Santa Quaresma a todos, e vamos caminhando rumo à Páscoa de Cristo.